Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o programa Gotas do Evangelho, quando juntos vamos nos deixando envolver pelas mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela psicografia de Chico Xavier, que estão contidas no livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje vamos deixar-nos envolver pela mensagem de número 4, que tem o título de Trabalho. O versículo destacado por Emmanuel é o versículo 17 do capítulo 5 do evangelista João. E nele nós vamos encontrar palavras de Jesus, quando o evangelista diz: "E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." No caso, meu Pai é Deus, não é? Então, Deus trabalha até agora e eu, Jesus, trabalho também. Emmanuel comenta as palavras de Jesus da seguinte forma: em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. E isso é uma coisa interessante, não é? Porque isso revela o nosso desconhecimento das questões espirituais. E se não desconhecimento, já que os que têm conhecimento da vida espiritual também se queixam e também se mostram insatisfeitos. Ou nos mostramos, não é? Mais responsabilidade ainda é, então, saber dessa realidade e mesmo sabendo dessa realidade e mesmo sabendo do objetivo da reencarnação nas nossas vidas e mesmo sabendo da importância das provas e das expiações e do preparo que precisamos ter para enfrentarmos essas provas e essas expiações para que elas nos sejam material para a construção de uma escada que nos eleva e não pedras de tropeço. Mesmo sabendo disso tudo, às vezes também nós nos deixamos levar pela invigilância, pela fraqueza que ainda habita em nós, não é? Nós sabemos disso tudo, mas estamos há pouco tempo diante desse conhecimento e temos esses padrões mentais antigos da queixa e da revolta e o desespero, como pode, não pode. Lembrando aqui, não é, daquele momento em que Chico está no avião e aí vem a tempestade, começa a balançar e ele se desespera. Não, vale-me Nossa Senhora Aparecida, socorro, acuda, vamos morrer. E aparece o Espírito Emmanuel, o mesmo Emmanuel, né, que nos trouxe essas reflexões baseadas nos versículos, aparece para ele no avião, já que era o seu mentor, não é? E diz: Chico, o que está acontecendo? Ai, vamos morrer. Sim, mas olha só, todo mundo morre. Não, testemunha a sua fé. Não posso, estou desesperado, vamos morrer. Bom, você vai morrer, morra com educação. É claro, e Chico contava isso com muita graça, não é? É claro que ele não morreu. Emmanuel sabia que ele não morreria naquele avião, mas foi para ele uma prova, não é? Que depois ele deve ter se rido muito, né? Disse assim: ai, meu Deus do céu, se fosse hoje diria, que mico que eu paguei, né? Que situação que eu me coloquei, ridícula, não é? E muitas vezes, quando as situações vêm difíceis e depois passam, a gente diz: olha, mas eu me desesperei e tudo passou, né? E tudo foi superado. Mas no momento em que as coisas acontecem, como é difícil nós termos essa calma e esse bom senso de nos deixarmos realmente levar pelo que a gente conhece e diz acreditar, não é? Mas a fé também é uma construção que exige tempo. E aí estamos nós, não é? Mais uma vez, em pleno século XXI, para a construção da nossa fé.
E isso só vai vir mesmo com as dificuldades, porque ninguém constrói fé quando nenhum problema acontece, né? E ainda estamos lá na primeira frase da observação de Emmanuel, não é? Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. É mais fácil, né? A gente se queixar do que a gente enfrentar e... É mais fácil. Mas fácil a curto prazo, porque a longo prazo é mais dificuldade. Porque não é porque eu estou me queixando que a situação difícil vai desaparecer, não é? Se fosse assim. Mas a gente vai acumulando problemas, porque a situação está aí, não vai embora, e a tendência, se eu não a enfrento, ela ficar mais tempo ali, né, com uma dor de dente. Quanto mais eu ficar me queixando da dor de dente e não for ao dentista, mais tempo ela vai ficar me atormentando. Ah, mas o dentista, aquele barulhinho do motor e aquela... Sim, mas vamos adiar, o problema não vai melhorar, não é? A nossa inércia não resolve o problema. O que resolve o problema é a nossa ação positiva diante das situações, não é? E aí ele continua dizendo: a maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Você vê, ele está levando já para a parte profissional, para a parte do trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiam a existência na cidade. Aquela história de que a grama do vizinho é sempre a mais verdinha, e o vizinho acha a mesma coisa da nossa grama. O problema, contudo, não é o gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Ou seja no campo, seja no trabalho, seja na cidade, seja como num escritório ou num palco, não é? Como é que nós entendemos o trabalho que está nos chegando? Ah, mas eu sou formada, eu não vou trabalhar num supermercado. Eu tenho diploma. Sim, e o desemprego? Não, eu não vou, não tem emprego para mim, eu estou desempregada não sei quanto tempo, porque eu não consigo emprego como engenheira. Sim, como engenheira não, mas você já pensou em ter outro tipo de trabalho? Ah, não. Então, às vezes, a vida nos convida a gente a repensar, não é? Será que não está na hora de você ceder e trabalhar no que aparece para que tudo a gente vai exercitando virtude, não é? Confiança, humildade, são exercícios. Né? A vida são lições que nos são oferecidas e lições que se baseiam em virtudes, não é? E ele continua dizendo assim: de modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça. Emmanuel é direto, né? Ele não tem meias palavras. De modo geral, as queixas nesse sentido da insatisfação são filhas da preguiça, ou seja, reclama menos, faz mais, né? Como se ele estivesse a dizer isso. Sendo que a preguiça, ele diz, é uma preguiça inconsciente, lógico, não é? É o desejo que a pessoa traz com ela de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas do pretérito obscuro. A gente quer melhorar, ninguém quer sofrer, mas a gente traz aqueles padrões mentais, eu sempre falo sobre isso, né? Os padrões mentais dos séculos que vieram antes deste, não é? Que nos levaram a fazer muita coisa ruim e que hoje estamos ainda, muitas delas, ainda respondendo por elas. E a gente não quer repetir, mas ao mesmo tempo são condicionamentos. É que se eu deixar aí no piloto automático, eu vou repetir. Então eu tenho que... Como é difícil, né? Aquele momento em que eu paro, respiro fundo, assim, não, eu não vou repetir isso. Eu vou enfrentar,
Não, eu vou enfrentar e vou enfrentar em silêncio, mantendo a minha mente em prece, confiante, porque este momento é difícil, mas vai passar. E eu vou fazer o que o dia me oferece para hoje. O que temos para hoje? Ah, o que temos para hoje é isto? Bom, não era bem o que eu queria, mas é o que temos para hoje. Então é isso que vamos viver. Ah, eu queria estar andando pela rua, mas hoje eu estou aqui no hospital tendo que fazer o tratamento. Eu vou me revoltar quanto a isso? Não. É o que temos para hoje, é o tratamento. Então vamos enfrentá-lo, porque ele tem um fim útil. Então, importante. Então vamos enfrentá-lo. E ele continua dizendo: mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Esse morte no erro está entre aspas, é uma expressão, morte no erro. É aquela insistência, aquele murro em ponta de faca, né? Porque ele vai nos dando tempo e a gente vai repetindo, vai nos dando tempo e a gente vai repetindo até que um dia a gente acorda. Que por repetição chega uma hora, está lá no Livro dos Espíritos, o mal cansa, né? A imperfeição cansa, chega uma hora que eu não quero mais. Chega, eu já entendi que se eu fizer isso de novo, vai ser de novo sofrimento que vai me vir por resposta. Eu sei disso inconscientemente. Então, eu nem sei porquê, mas eu não quero mais fazer isso. Não quero mais cometer esse tipo de desatino. Mas por que você nunca fez isso? Não sei, não quero. Eu não sei, mas eu não quero porque eu já fiz muito, eu não quero mais cair nesse engodo, né? Nessa armadilha que está por aí, não são poucas. Então a gente já vai, por repetição, o tempo, através das reencarnações, com o tempo a gente vai aprendendo e começa a dizer o nosso não. Daí, Jesus, por ser o nosso governador, aquele que nos trouxe, né, o caminho, a verdade e a vida, nos trouxe o Evangelho. Emmanuel diz que Jesus veio nos arrancar do erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, ou seja, a dele mesmo, o Cristo, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Então, se é assim com o Criador, se é assim com Jesus, que é o governador da Terra, por que não seria conosco? Claro, cada um em seu nível, não é? Quando te sentires cansado, conclui Emmanuel, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde trabalho e o Mestre se esforça por nós. Desde quando? Desde quando? E ele termina com esta pergunta. E nós agradecemos a todo o trabalho que Jesus tem tido, não é? Porque nos favorece a todos. E ele o faz como fazem os grandes espíritos, e ele, um espírito puro, com amor, com o mais profundo e absoluto amor por todos nós. E por causa disso tudo, vamos agradecer, vamos fazer a nossa prece, chamando até nós a Ave Maria de Schubert. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelos desafios que nos chegam, pelas tarefas, na família, pelas tarefas pessoais, pelas tarefas profissionais, pelas tarefas na comunidade, pelas tarefas que abraçamos, de solidariedade, de fraternidade, de voluntariado. Obrigado, Senhor, pela tarefa que abraçamos quando decidimos mais uma vez reencarnar
E essa tarefa somos nós mesmos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade bendita que é a reencarnação. Abençoa-nos nos nossos desafios a cada dia, Senhor. Abençoa aqueles que se sentem frágeis, fracos, incapazes. Eles não são, Senhor, mas não percebem. Abençoa-os, encarnados ou desencarnados, sofredores, muitos pensando em suicídio, muitos no mundo espiritual, suicidas, esperando uma nova oportunidade reencarnatória. Abençoa, Senhor. Que a Tua paz possa estar conosco, hoje e sempre, Mestre amado. Graças a Deus. Obrigado, queridos amigos, pela presença. Muita paz a todos.